área de categoria do funcionalismo público ao arrepio do princípio da legalidade estrita e da norma de regência que se encontra em vigência. Lei complementar número 096/2008. Primeira discussão. Em discussão. Pela ordem. Gostaria de pedir ao presidente que verificasse se teria os votos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, senão o projeto fica prejudicado para entrar hoje. Quando a secretaria bota aqui, acredito que ela já verificou. Comissão Permanente de Justiça e Redação tem. Tem o voto do Para requerer, senhor Márcio presidente. Bittencourt e Márcio. Tem Márcio e Luiz Fernando. Tem sim. E tem da Comissão de Finanças e Orçamento também. Cezinha e Marvel. Questão de ordem, presidente. Tá. Questão de ordem. Questão de ordem. Eu queria pedir, já que foi provocado aí os pareceres das comissões, eu pedi que fosse lido o parecer da Comissão, pelo menos de Constituição, Justiça e Redação, e também, se houver, a análise dos técnicos legislativos. Primeiro. Parecer do doutor Luiz Fernando. Diante Questão dos... de ordem, presidente. Questão de ordem. Só para consultar a mesa e a Procuradoria da Casa, se projeto de decreto legislativo ele tem duas discussões e votações também? Duas. Só os de honraria Só e de honraria que é uma. Parecer da Comissão CCJ. Doutor Luiz Fernando, relator. Diante do exposto e observado o que foi apresentado na propositura, afirmo que o projeto de decreto legislativo reveste de boa forma constitucional legal e nos aspectos técnicos para sua aplicação. Por isso, voto a favor. Relator, doutor Luiz Fernando. Agora a Comissão Permanente da Finança. O relator foi Marvel. Relatório. O decreto legislativo em Epífero tem como objetivo sustar o memorando circular número 001/2019 da Prefeitura Municipal de Macaé, que, por sua Secretaria Municipal de Saúde, alterou carga horária de categoria do funcionalismo público ao arrepio do princípio da legalidade estrita e da norma de regência, que se encontra em vigência. Lei complementar número 096/2008. A Assessoria Técnica Legislativa não emitiu parecer sobre a presente proposição. Estou lendo aqui a presente proposição. A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Garantia Fundamentais, nos termos do artigo 26, inciso 1º do Regimento Interno, ao analisar o aspecto legal da proposição em tela, votou pelo prosseguimento da matéria e consequente aprovação, não encontrando óbice em sede de controle da Constituição, afronta as demais normas vigentes. Pela ordem, presidente. Não entrou. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu não entendi direito, presidente. Pode ler para mim o que susta o quê? Como é que é? Por favor. Se o senhor já leu os pareceres que o vereador Marcel pediu. Eu não entendi direito. Susto o quê? O decreto legislativo, relatório, o decreto legislativo em Epífero tem como objetivo sustar o memorando circular número 001/2019 da Prefeitura Municipal de Macaé, que, por sua Secretária Municipal de Saúde, alterou carga horária da categoria do funcionalismo público ao arrepio do princípio da legalidade estrita da norma de regência, que se encontra em vigência. Lei complementar número 096/2008. Eu não acabei só o parecer da... Então eu tenho que atender primeiro, acabar de atender o vereador Marcel, porque não foi, o requerimento dele não foi completamente atendido. Não vi. Os dois pareceres foram favoráveis. Marvel votou favorável para seguir. Cezinha votou favorável para seguir. Luciano Diniz votou favorável para seguir. Todos os três votaram favorável. Isso é uma comissão. É uma comissão de planejamento, todos os três. Justiça e Redação também. Justiça e Redação, eu votei favorável. Relator foi Luiz Fernando, eu segui o relator, Julinho não votou. Pode. Com a palavra, presidente. Vai bater em discussão? Tá, eu vou colocar em discussão. O Julinho pediu aqui. Desculpa. Julinho pediu aqui. Presidente,
Eu fiquei de deixar para discutir esse projeto aqui no plenário. Eu confesso que eu preciso entender melhor essa situação, porque sei da vontade do vereador, a vontade de todos aqui. Mas o projeto de decreto legislativo, onde está? Onde está? A lei orgânica não diz isso. Mas eu também não vou votar contra, porque senão vão dizer assim, o vereador votou contra. Eu vou dançar conforme a música. Votar a favor. Estou votando de encontro àquilo que está escrito. Até porque nós derrubamos aqui, por 2 momentos, a criação do decreto legislativo, que foi uma defesa até do presidente da casa. E nós derrubamos. Mas vou votar, erroneamente, mas vou votar. Com a palavra, senhor presidente. Continua em discussão. Presidente. Com a palavra, vereador Paulo Antunes. Senhor presidente, senhores vereadores extensos, eu não estou confortável para votar isso não, presidente. Porque eu nunca vi isso. Assustar uma circular do executivo. Espera um pouquinho. Daqui a pouquinho Vossa Excelência faz uma portaria interna, que o senhor é o responsável pela administração do Legislativo, e um vereador suspende o decreto. A portaria de Vossa Excelência, uma circular interna. Eu não estou confortável. Eu não estou entendendo direito. Depois, na segunda discussão, se o vereador Marcel quiser explicar, eu até aceito a explicação. Porque, por exemplo, ontem, presidente Eduardo, isso é um decreto do prefeito Aloysio, onde ele suspende todos os acordos judiciais da Prefeitura de Macaé com outras pessoas, enquanto não for votada a discussão de royalties. É preocupação. Está suspensa todas as licitações dentro do município, enquanto não vota. Então, quer dizer que nós vamos suspender esse decreto do prefeito também? Mais uma porta. Agora, uma circular. Como é que vai suspender uma circular? Eu nunca vi isso. Eu não vi, não tem no regimento interno, não existe na lei orgânica que diz isso. Suspender uma circular da secretária de saúde, que é um ato interno da administração dela. Mas vou conversar com o colega vereador, vai vir em segunda, mas fica aqui a minha surpresa, que eu tenho alguns anos de mandato e nunca vi, de repente, eu esteja errado. Se o senhor me provar, sem problema nenhum. Obrigado, presidente. Com a palavra, senhor presidente. Peço a palavra. Parei, alguém já tinha pedido. Com a palavra. Márcio. Na realidade, eu não sou advogado, eu segui aqui o relator. Luiz Fernando foi o relator, disse assim, vou ler o que o relator botou. Diante do exposto e observado que foi apresentado na propositura, afirma que o projeto de decreto legislativo reveste de boa forma constitucional legal nos aspectos técnicos para sua aplicação. Por isso, voto a favor. Eu não sei se cabe ou não cabe, mas eu sei que o Luiz Fernando, que é advogado, votou a favor. Eu segui o voto do relator aqui. Estou seguindo o voto do relator. Obrigado, senhor presidente. Vereador Maxwell. Senhor presidente, essa formatação de ação do Legislativo não é mais novidade em Macaé, porque a gente já fez uma primeira vez, suspendendo os efeitos do Decreto 93. E me parece, né, tenho alguns motoristas aqui, que outro dia foi elogiado por todos os vereadores, né, como condutor de ambulância, que bonito, que trabalho bem feito. Mas temos que garantir a eles, não só elogio, não garantir a eles, na prática, o exercício da atividade de forma legal. É isso que nós temos que fazer. E nós somos fiscais do Executivo. Fiscais do Executivo. O entendimento da matéria é que a secretária ultrapassou o sinal vermelho. Ela descumpre uma legislação através de uma circular. Então poderia perguntar, mas como uma circular vai superar uma legislação? E como essa Câmara vai ficar omissa diante disso? Que a Procuradoria ficou omissa. O prefeito foi omisso diante dessa irregularidade. Irregularidade grave. Um decreto não pode alterar uma legislação. Ele pode
acompanhar, regulamentar, ajustar coisas que já estão definidas, pacificadas por lei. Um decreto, imagina uma circular. Pior ainda. Caso de polícia. E nós não podemos nos omitir. Já fizemos isso uma vez e foi muito bem feito e os vereadores aprovaram. E nós temos outra oportunidade. Oportunidade que o Poder Legislativo, que é o fiscal do Executivo, tem para coibir ações abusivas, ilegais. Ninguém está propondo decreto legislativo para assustar coisas que são adequadas, coerentes, certas ao exercício do poder que tem como atribuição resolver as coisas. Não é isso que está colocado aqui. Está colocado aqui a possibilidade de reverter uma injustiça, melhor ainda, uma ilegalidade. Ilegalidade. É isso que se propõe aqui. Sanar uma irregularidade do município. Que até o momento, no meu entendimento, vereador Marcelo, a Procuradoria do município já deveria ter se manifestado imediatamente. Ela, que é o órgão para fazer esses ajustes. Mas se omitiu também. Eu acho engraçado essas coisas, né? E a gente tem aqui a oportunidade de acertar isso. E o decreto legislativo, ele cabe muito bem nessas situações. Cabe no Congresso Nacional, cabe na Câmara de Macaé também. Cabe na Assembleia Legislativa, cabe na Câmara Municipal também. Porque nós somos poderes legislativos de várias instâncias. E também lembrar aos colegas vereadores que nós não podemos nos diminuir perante as questões que a gente considera ilegal. Nós estamos aqui pela legalidade, para fazer o melhor pelo município. Haja vista que já comentamos outras vezes problemas assim relacionados e que foram para a justiça e depois geraram, por isso que eu digo que é caso de polícia, geraram passivo trabalhista, multa para o município. É igual o caso que eu toquei lá de abandono, está aqui do Ministério Público, de abandono do pronto-socorro do Parque Aeroporto. Está aqui. Tem que pagar multa diária. Todo mundo está aqui com multa diária para pagar. Prefeito, secretária e até o diretor do hospital. Acho que é R$ 9.000 a multa, se não tomasse providência. E o prazo já se esgotou. Eu não sei se alguém já foi fazer algum tipo de defesa. Então, colegas vereadores, eu acho oportuno que a gente use da nossa ferramenta, do nosso trabalho, da nossa atribuição para corrigir ilegalidades. Essa e outras, independente dos prefeitos que virão. É o peso e contrapeso. Se tem 3 poderes constitucionais no nosso país, é para que eles funcionem de forma respeitosa, harmônica, mas aquele que desrespeitar, ele tem que ser corrigido pelo seu ente fiscalizador. No caso, a Câmara é fiscalizadora do município. Nós não somos anexo de prefeitura, nós somos um poder legislativo. Quando que nós vamos entender isso e assumir essa postura, de fato? Olha que está acontecendo muita coisa no país inteiro, divergências, mas essas divergências que estão acontecendo entre executivo, legislativo e judiciário é para aprimorar a democracia. Se cada um fizer a sua parte bem feita, as coisas vão funcionar bem. Então vamos caçar essa portaria. Se eu tiver tempo, eu dou a parte, sim. Doutor Maxwell, olha só, ninguém está aqui contra nenhum condutor de ambulância. De jeito nenhum, quero deixar bem claro que, lamentavelmente, às vezes tem algum vereador que quer jogar o colega contra fulano ou beltrano. Não é isso. Vou repetir quando me dirigi ao vereador Marcel. Eu nunca vi um projeto
né, um projeto, decreto legislativo nosso, derrubar uma circular. Ah, ela não pode fazer isso? Não, mas não é através de projeto nosso aqui que vai derrubar uma circular. E sim, eles têm que ingressar na justiça. Ela não podia ter feito isso. Porque, inclusive, a lei dos 30% foi na época que eu era presidente da casa. Foi sancionado por RIF, quem pediu fui eu. Eu estou dizendo só, Marcelo, repito, a circular. Eu não sei se esse decreto legislativo ele tem esse poder de derrubar uma circular. Tem, porque derrubou um outro decreto do prefeito. É outra história. Se fosse um decreto do prefeito, vereador Maxwell. Eu só estou entendendo o seguinte, uma circular não é motivo para ter esse projeto. Vou estudar, jamais eu vou ficar contra os motoristas e condutor, como querem chamar, mas para mim, motorista com muito orgulho, jamais vou ficar contra. E ninguém vai ficar contra. Agora, eu não vou votar numa coisa que eu acho que é inconstitucional. Que eu acho. Por isso, eu quero depois conversar com o vereador Marcel, se ele quiser, para me explicar. Uma circular, eu acho difícil. Obrigado, vereador, pela compreensão. Obrigado, que o meu tempo está esgotando. Só para concluir, dizer que a ferramenta que pode mais, pode menos. Eu explico. Se um decreto legislativo pode cassar o mandato do prefeito, pode derrubar um decreto, se ele for irregular. Pode derrubar uma circular, pode derrubar qualquer instrumento jurídico, porque essa circular que Vossa Excelência tenta diminuir os seus efeitos, na prática, gerou problemas na relação patronal. Na prática, gerou problemas de planejamento. Na prática, tirou pessoas de um planejamento domiciliar, doméstico, para fazer atribuições que foram consideradas pelo grupo agressivas à condição de trabalho. Então, mais uma vez eu reforço e peço aos colegas vereadores que votem favorável ao decreto legislativo para a gente, mais uma vez, fazer valer a justiça, fazer valer a lei. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Marcel. Bom, presidente, na verdade, em 20 de março, vereador Maxwell, vereador Paulo Antunes, eu apresentei esse projeto de decreto legislativo nessa casa. Por uma questão muito objetiva. Estiveram aqui vários servidores que atuam na condução de ambulâncias, indignados com uma alteração nas suas escalas, que, por consequência, alterava a sua carga horária prevista em lei. E o que não é possível se fazer? Não é o legislativo anular um ato do executivo, porque isso nos é garantido por simetria pela Constituição Federal, e que nós já fizemos, então esse debate já está superado. O que não pode é um decreto do prefeito alterar uma lei, ou modificar efeitos de lei, muito menos uma circular de algum secretário ou de algum gestor de determinada tarefa do poder público. Então, não nos caberia outra medida legislativa que não essa. Então, não há aqui uma tentativa de governar pelo prefeito ou pelos seus subordinados. Há aqui uma posição de deixar claro que nenhum de nós, dos 17, independente de qual posição política que desempenha aqui, nenhum de nós somos subordinados ao Executivo. Nós temos uma obrigação, que é identificar medidas, atos do Executivo que desrespeitem ou alterem dispositivos legais que, se tiverem que ser alterados, que sejam encaminhados para cá por projeto de lei. Então, na interpretação minha, que propus, e de vários vereadores que assinaram junto para que nós tivéssemos a possibilidade de apresentar o projeto de decreto legislativo, é de que essa circular, que alterou
a escala dos servidores, que aumentou a carga horária deles, a carga horária semanal, que tinha sido instituída por uma lei complementar, ainda da época do governo Riverton, a lei, o artigo 3º da 196, não é isso? Da 096, da lei 96, o artigo 3º definia a carga horária. E essa circular altera o dispositivo numa lei. Então, o que eu peço é que a gente aprove o projeto de decreto legislativo, é que a gente retome a legalidade para que o governo, aí sim, atue de forma madura, responsável e respeitosa com esses servidores e dialogue com eles. Semana passada, o vereador Cristiano Gelinho, com todo o seu empenho em dialogar com essa categoria, ele propôs aqui que nós fôssemos dialogar com o próprio prefeito, para que ele discutisse conosco essa questão. E aí eu falei da minha disposição de ir. Mas que se até essa semana nós não tivéssemos agenda, eu ia manter o projeto. Então está em primeira discussão. Vai ser votado numa próxima sessão. Acho, Cristiano Gelinho, que nós temos essa ferramenta, inclusive agora, de pressão no governo. Olha, existe, servidores, existe essa ferramenta. A Câmara pode reverter esse ato ilegal, injusto, desrespeitoso. Mas se o governo quiser dialogar e o prefeito pedir para a secretária reverter, perde o objeto. Mas ele tem que publicar que reverteu. Ele tem que fazer isso. Caso contrário, nós temos que aprovar esse projeto de decreto legislativo. Por isso que eu insisto que a gente mantenha na pauta e mantenha a discussão em respeito a todos os servidores que desde março têm vindo aqui dialogar com todos os vereadores. Eles não querem falar com o vereador da oposição ou do governo apenas. Eles querem falar com todos. E nós temos visto o respeito, a disciplina, a disposição deles de nos fazer entender que é preciso reverter essa injustiça e conquistar outras questões mais. Né? E vários vereadores já propuseram outras coisas aqui. Então eu espero que a gente tenha essa maturidade também para construir esse momento e reverter essa injustiça. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, com a devida vênia, com o devido respeito, o meu entendimento vai em outra direção, sem em nenhum momento querer desqualificar a ferramenta que o vereador usou para tentar chegar a uma solução. De forma alguma, eu desqualificaria uma vontade de querer resolver uma situação. E, no tempo próprio, o meu voto vai ser um voto político, sim, e vou explicar por quê. Não vou entrar nessa seara legislativa, jurídica, pode, não pode, o que vamos fazer, quando, no meu entender, senhor presidente, o resultado final é o que mais vale, é o que eles estão ansiando, é o anseio da categoria dos condutores. E aí, para não querendo mais uma vez desqualificar, desconsiderar requerimentos dessa casa, qualquer tipo de ferramenta que venha a ser desenvolvido para ajudar qualquer classe, eu quero dizer para Vossa Excelência que vários requerimentos foram feitos na direção de querer, inclusive, cobrar e ajuste e ajudar as categorias. Mas na manhã de ontem, através de um requerimento presencial, por assim dizer, Valtinho, Dr. Walter Bittencourt, eu pude avançar, e a categoria tem ciência disso, com relação à qualificação que eles tanto buscam. E já foi empenhado e eles vão ser qualificados. Então, nessa estrada, nessa esteira, melhor dizendo, de vontade de querer resolver, e aí eu comungo, é quase um eclipse, porque nem sempre a gente comunga da mesma opinião, mas eu comungo da mesma opinião do vereador Marcel, quando ele diz, inteligentemente, que a classe não está vindo aqui buscar
nem oposição, nem situação. E a minha vontade nesse momento é não dar reverb para nenhum comportamento midiático, e não está tendo, por parte da oposição. A oposição pontua de forma muito coerente, e eu observo isso nessa questão, só que o meu entendimento, volto a dizer com a devida vênia, não vai nessa direção. Vai na direção de, politicamente, a gente tentar resolver através do diálogo, ainda que seja exaurindo o diálogo. Mas eu vejo dessa forma, porque eu vi aqui 2 testemunhos que me antecederam, que foi na pessoa do nobre vereador Júlio César de Barros, do vereador Paulo Antunes, que tem uma divergência legislativa com relação a essa ferramenta. Eu não vou nem entrar nessa seara, mas também eu vi 2 testemunhos muito consistentes de que tem sim valor essa ferramenta. Foi por parte de quem eu tenho muito respeito, de Maxwell, que é o vereador que estuda, que tem toda se debruça nas matérias para vir aqui discutir, e é o mesmo caso o vereador Marcel. A minha divergência é só uma, é tentar ser um mediador, como ontem eu coloquei para a classe, e dessa forma eu já vi algum avanço, se foi pouco, se não foi a contento, mas já teve um avanço, uma situação de qualificação que estava agarrada, e hoje a gente já sabe que já foi assinado o processo e vai empenhar, é um avanço de uma certa forma. Então, eu quero aqui dizer que eu não estou discordando da muita vontade dos vereadores de querer ver essa solução. Eu também estou na mesma linha de querer ver o resultado final. E o resultado final, comigo, na minha opinião, tem um caminhar diferente. É só por isso, sem querer desqualificar de maneira alguma, entendeu? Até pela forma respeitosa como o vereador citou meu nome e colocou, da prestatividade, da possibilidade dele ir, e quando eu citei de pronto, o vereador falou que iria sim, só que a pior coisa que tem, vereador, é para um trainee trabalhar a agenda de pessoas tão concorridas como Vossa Excelência e o prefeito, e outros vereadores. Então, emendar essa ponta de barbante fica bem complicado. E ontem, por acaso, eu encontrei na Secretaria de Saúde, aí comecei despachando de pronto, para não perder tempo. Foi só isso. Não preteria a presença de Vossa Excelência nem de nenhum vereador. Foi só uma questão de oportunidade mesmo. Então, estou aqui só esclarecendo, senhor presidente. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor. Deixa eu ver se eu consigo entender isso aqui. O vereador Marcel, o senhor sabe de que data, qual a data dessa lei? A data, o ano, basta o ano para mim. O ano da lei que define o horário deles, a jornada deles. 2008. Então, eu era presidente, acho. Janeiro de 2008, né? Eu fui presidente até 2009, que eu fui para a secretaria. Na verdade, o que a secretária fez, e não foi o prefeito deve ter permitido, foi dizer que a lei que essa casa fez, e foi votado pelos vereadores que estavam aqui, o vereador Paulo Antunes era vereador, o vereador Júlio César foi votado, não vale nada. Ela só fez isso. A secretária de saúde do município falou que a lei que foi votada nessa casa... Então, propôs o seguinte, que a gente acabe com nossas atividades aqui, que a gente não vote mais nada, vai embora para casa. Porque se qualquer secretário do município puder dizer que nossa lei não vale nada, nós estamos fazendo o quê aqui? E eu acho que... Eu vou ver se a interpelação pode ser da casa, sobre essa decisão, da casa. A interpelação judicial pode ser da casa. Né? Porque ela simplesmente passou por cima da lei, vereador Paulo Antunes, que o senhor votou, que eu votei, que o Maxwell votou, que o Luiz Fernando votou, enfim, ela não respeita a casa. A secretária de saúde não respeita a casa. Não pode querer da gente um tratamento tão afetivo. Né? Ela pode querer um tratamento tão afetivo numa casa que ela não respeita. Eu vou ver com a Procuradoria se a casa pode representar contra esse abuso. Se a casa pode... Na Justiça. Na Justiça. Porque o cara está desrespeitando a casa. É uma lei que a casa aprovou
e que o prefeito do município, no momento, sancionou. Porque se fosse o prefeito que fizesse isso, né, era outra discussão. Mas o secretário, isso aqui virou de mãe Joana. Né? E isso aí, eu me sinto absolutamente constrangido nesse momento com a atitude da secretária de saúde. Com a atitude. Ela acha que ela é o quê? Ela é mais que o prefeito, mais que a casa, mais do que todo mundo. Eu não acho. E essa briga aí eu achei bastante interessante da gente definir qual é a nossa posição no município. Só isso. Peço palavras, senhor presidente. Qual a palavra? Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste de casa, uma boa tarde. Primeiramente, quero parabenizar o autor, né, desse projeto de lei, Marcel Silvano, parabenizar o Maxwell Vaz também, que fez uma ótima defesa, e, acima de tudo, parabenizar os condutores de ambulância, que estão fazendo uma manifestação de primeira linha. Parabéns a todos vocês. Ontem tivemos aqui na casa, acho que uns 30 condutores aqui também, ficaram ali em pé, em silêncio, procurando todos os vereadores, reivindicando todos os seus direitos. E hoje, nós temos, hoje não, né? Acho que semana que vem, ou daqui a 10 dias, a oportunidade de derrubar uma circular totalmente injusta. E eu vou sair do mérito da justiça, do advogado, né, nessa questão. Eu vou para o lado humanitário. Vejamos, eu faço um concurso para trabalhar 24 horas. Um plantão de 24 horas. Trabalho desde 2008 nesse plantão. E, de um dia para o outro, eu recebo, através de um WhatsApp, através de um papel, informando que eu não vou trabalhar mais 24 horas. E sim, o dobro. E eu tinha outros trabalhos, porque eu cumpro minha lei, meu trabalho, meu concurso em 24 horas, descanso no outro dia. Na próxima semana eu vou estar fazendo uma outra atribuição no momento de crise, a uma nova arrecadação, e uma chefe ou um chefe me envia um zap dizendo que eu tenho que cancelar todos os meus outros compromissos e a partir de hoje você começa a trabalhar o dobro do concurso que você fez ou da lei que foi, né, sancionada em 2008. Então, pelo lado humanitário, isso não pode acontecer de jeito nenhum. E se nós temos aqui o poder de conseguir derrubar essa circular, eu acho que nós temos que nos unir e juntos conseguir ter êxito. Quer uma parte, vereador Maxwell, por favor? Obrigado pela parte. Só para fazer um contraponto com o vereador Eduardo, que se posicionou de forma brilhante. Mas, doutor Eduardo, se judicializar, é aquela história. Vai levar mais 3 meses, 4 meses, 5 meses. E eu penso que nós podemos e temos a ferramenta adequada, e nós somos o fórum preparado para isso, para derrubar ela, para mostrar que nós vamos fazer isso. Não vamos depender de juiz, não, nem de Ministério Público. Está aí o decreto legislativo, a gente vota, como aconteceu do decreto 93, foi suspenso. Pode me dar uma parte? A minha discordância, vereador, é que a gente não tem esse instrumento na casa. Na nossa lei orgânica não tem esse instrumento. E acho que votamos de maneira errada aquele projeto. Agora, a Câmara representar contra um abuso desse, e uma vez indo à justiça e se ganhar, mesmo que o senhor tenha algumas razões, eu acho que os próximos secretários não ousarão ir contra uma lei que está aqui. Entendeu? Impede definitivamente esse tipo de ousadia, porque eu considero isso uma ousadia do secretário. Ele se sentiu um secretário, né, além do prefeito, além da casa, além de todo mundo. Você me permite mais uma parte, só para fechar essa questão? Então, vereador, eu penso que a gente trabalha dessa forma, na contramão. Nós temos que empoderar o Poder Legislativo, e não o juiz. O juiz já está super empoderado, o Ministério Público também. Então, se nós temos a ferramenta, e por simetria, nós tem essa garantia constitucional, tem vários transitados já. E se o prefeito achar que nós extrapolamos, ele entra na justiça contra a gente. Mas eu acho que a gente tem que se fortalecer como poder, ser respeitado como vereador. Agora imagina que aí usar a justiça, vamos usar nós mesmos, o nosso poder para fazer justiça. Obrigado pela parte. Eu só queria mais um minuto também,
Vereador, procurar a justiça para resolver o problema da Câmara não é minha norma, não. Até alguns vereadores já entraram na justiça para resolver coisa contra a Câmara, mas eu nunca entrei, não. Acho que as coisas da Câmara resolvem aqui. E o senhor, então, aceitaria até o contraponto de outra pessoa, mas o senhor, algumas vezes, toma essa atitude de ir à justiça. Então eu desconsidero. Continuo achando que a gente pode... a palavra é sua, você pode pedir de volta. Terminou? Não, terminei. Nós consideramos terminado. Não, eu agradeço a parte Me do, dá mais dos um dois. minutinho. Pede para requerer daqui a pouco, esse debate dos dois podem continuar. O momento da minha fala acho que é 5 minutos, não é? Ou são 10? São 10 minutos? Então eu te dou uma parte, fica à vontade. Obrigado, tá, pela consideração, e dizer o seguinte, que eu entro sim na justiça, para fazer justiça, porque me foge a possibilidade aqui. Tipo, eu quero fazer a CPI da saúde, aí vocês votam contra. Aí o que eu vou fazer? Eu pego o dossiê da CPI da saúde, mais esse do próprio Ministério Público, vou lá e entrego para ele, porque já eu não posso fazer mais nada, embora a demanda está aí, saltando as vistas de todo. Então, eu procuro recurso para defender a população, não meus interesses. Na parte, não vou demorar, não. Vereador, é dizer o seguinte, eu acho que aqui um plenário vota-se a favor ou contra daquilo que você achar que deva fazer, que deva votar. Cada um aqui tem autonomia própria, aqui não tem criança aqui dentro, não. Agora, vou repetir, o que eu quis dizer lá atrás é que eu não vejo como fazer alguma coisa para tomar uma circular. É o que o presidente está dizendo. Agora, se vai entrar na justiça para derrubar a circular e mostrar para a secretária que não é assim que se faz, o presidente tem toda a razão. Ninguém está contra nada aqui. Ninguém. Só que a gente vai fazer uma coisa que daqui a pouquinho vai cair aonde? Ah, não, a Câmara fez uma coisa que não existe, que eu nunca vi. Eu tenho 30 anos de mandato. Doutor Eduardo, Juli tem quase a mesma quantidade. Então eu nunca vi isso e acho que o mais importante é isso. É o que o presidente falou, eu acato. O vereador Marvin tem toda a razão. Todos nós queremos resolver o problema deles. Agora, da melhor forma possível. Obrigado, Marvin. Bem, porque eu também, Paulinho, nunca vi uma secretária fazer uma atitude dessa. Então, eu acho que está correto a gente usar qualquer coisa. Eu discordo do senhor disso aí, porque eu também nunca vi uma secretária fazer uma portaria cancelando uma lei. Cancelando uma lei. Já pensou? O senhor cansou de bater em Lula e Dilma aí, que presidente da República governava por decreto. Mas essa não é o presidente da República, não. É o secretário por circular, passando por cima da lei. Né? Então, obrigado, eu não quero falar mais. Ótimo, e obrigado pelas partes. Eu acredito que todas as ações que nós tomarmos aqui nesse plenário vai ser em benefício aos condutores, e essa é uma das ações primeiras que nós temos que tomar, que é votar a favor ao decreto legislativo que foi colocado pelo vereador Marcel, com muita inteligência, com uma ótima oportunidade de estarmos junto a vocês, condutores, de resolver imediato esse problema de carga horária de vocês. Pode contar comigo, meu voto será a favor. Muito obrigado, senhor presidente. Peça a palavra. Eu quero, só para requerer também, aproveitar aqui um minuto, dizer que, na verdade, não foi nem a secretária que assinou. Aqui tem quem assina aqui, o chefe de divisão Paulo Emílio, né? E que poderia muito bem ser resolvido de forma direta, se criasse um diálogo. Mas ele, intitulado pelo poder realmente que deve ter dado a ele tornou isso como seria uma repressão, né? E como a casa aqui certamente vai votar favorável a tudo isso, né? O discurso que a gente está tendo aqui, vocês podem ter a certeza que nós jamais seremos contra. E aí eu vou solicitar ao vereador Marcel que a gente, então, represente aquele projeto da criação do decreto legislativo. Isso vai dar força para que nós possamos, então, atuar de outra forma, entendeu? Haverá outros decretos do governo, e aí nós podemos analisar e anular esse decreto do Executivo já pelo Legislativo. A gente precisa criar, mas esse aqui a gente vai resolver de forma bastante coerente. O vereador doutor Márcio Marcelo pediu a palavra. Sobre a matéria, Julinho, vou meter a colher, Marcel, médico metendo a colher em assunto jurídico, né? Mas essa casa é o parlamento onde se discute. Eu penso que
o vereador Julinho, ao começar a fala dele sobre essa matéria, ele, para mim, clareou muita coisa. Eu acho que se a gente, e aí, Maxwell fala sobre a simetria dos poderes, né? Senado, sobre Assembleia Legislativa, e por simetria, o papel dessa Câmara como fiscalizador dos atos do Poder Executivo. Eu penso, particularmente, minha dúvida é se, então, já não é a hora da gente trazer à pauta, trazer à luz, mudança na lei orgânica do município. Parte. Pois não. Agradecer a parte, vereador Márcio. Na verdade, a lógica da simetria é no conceito de pesos e contrapesos, freios e contrapesos, do poder, na verdade, do papel dos poderes. O que a gente fala de simetria é sobre o inciso 5º do artigo 49 da Constituição, que fala das atribuições do Poder Legislativo. Então, uma delas é sustar atos do Executivo que extrapolem legislações. Nós não precisamos esperar a lei orgânica, já que ela é omissa sobre isso. E pior, é que nós já tentamos aqui, por algumas vezes, incluir esse instrumento do inciso 5º do artigo 49 da Constituição na nossa lei orgânica, e essa casa votou contra. Então, qual é a nossa tarefa? Não abrir mão do que é nosso dever. E aí sim, se não está constando na nossa lei orgânica porque ela é omissa, a lógica, o conceito da simetria com esse inciso do artigo 49 da Constituição é o que nos dá o dever de fazer esse tipo de proposição. Agradeceu a parte, vereador. Obrigado, vereador. De qualquer forma, eu entendo, sabe, Júlio, que é um assinte um funcionário público da Secretaria de Saúde fazer uma portaria, não é? Uma portaria não, uma circular, de certa forma, agredindo de forma absurda uma lei que esses vereadores, Julinho, Paulo Antunes, Eduardo, os mais antigos aqui, votaram. Então, eu vou votar a favor disso, né? Eu vou votar a favor de que se coloque a situação nos seus devidos lugares, né? Vou votar a favor de que propositalmente a gente continue a exercer o caráter fiscalizador do Poder Executivo. Vou votar a favor. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto volta para a secretaria e depois ele retorna para que nós possamos, então, votar de forma definitiva, mas vamos votar favorável. Dado o avanço da hora, e nenhum vereador pediu a prorrogação do trabalho, em nome de Deus, eu encerro a sessão da tarde de hoje.